Fala aí, nação azulina, beleza? Bem-vindos aqui ao meu canal Espaço da Bola. Eu tô aqui para falar um pouquinho do CSA. Agora que encerramos o primeiro turno, temos 19 partidas aí para fazer uma análise geral da equipe do CSA. Que esse primeiro turno tá sendo proveitoso, ninguém vai discutir, né? Estamos em segundo colocado, apesar de a gente saber que poderia ter ganho alguns jogos, poderíamos ter jogado um pouco melhor em algumas situações. É um primeiro turno maravilhoso. A maior marca que um time alagoano conseguiu atingir na era dos pontos corridos, né, com 20 clubes participando da Série B, a maior pontuação atingida aí por um clube de Alagoas. E vamos torcer para que esse aproveitamento continue em alta. Nós sofremos um pouquinho aí com algumas perdas, mas temos jogadores para serem apresentados ainda, temos caras para entrar no time, e eu tenho certeza que eles vão suprir a ausência dos que foram embora. Não é minha intenção aqui fazer uma expectativa para o segundo turno, como é que a gente pode atuar e tal. Eu quero falar mais aqui sobre, individualmente, como o time se portou muito do CSA, falar um pouquinho dos jogadores. Vou fazer um resumozinho aqui de cada posição e falar um pouquinho individualmente dos caras. Eu confesso a vocês, o nosso elenco é grande, o nosso elenco teve algumas movimentações, chegadas, saídas aí, foram muitos nomes. Eu tive que até fazer uma colinha aqui com o nome de todos, porque eu confesso, eu esqueci de alguns. Não vou nem falar quem foi para os caras não ficarem com raiva, né? Mas eu colei um pouquinho lá no aplicativo do CSA. Tem a relação de todos os jogadores que fazem parte do nosso elenco aí, comissão técnica, além do calendário, a classificação, tabela e tudo mais. Vou deixar aqui o link do aplicativo para você que ainda não tem e segue os caras na rede social também, viu? Vamos lá, vamos falar um pouquinho da primeira posição, o gol. Nossos goleiros são o Cajuru, o Mota, o Frigério e o Felipe. O Cajuru tá machucado, era nosso titular no começo e infelizmente se machucou. O Mota entrou no lugar do Cajuru e teve alguns jogos que ele estava meio inseguro assim. O Frigério entrou, assumiu a posição e é nosso goleiro titular hoje, acho que incontestável a posição dele. O Felipe ainda não estreou, eu também não vejo ele nos treinos, não sei como é, né? Mas é um cara que chegou aí para reforçar ainda mais o setor e nós estamos bem servidos de goleiro, na minha opinião. Na lateral direita a gente tem o Celcinho e o Muriel. O Celcinho eu acho que foi a maior volta por cima dentro do elenco do CSA. Pra mim, no alagoano, ele era o cara que tinha que sair. Eu reclamava demais dele, criticava muito ele. Pra mim era fraco. Mas hoje ele é um dos jogadores mais consistentes do CSA. Fez um gol de falta, tá dando assistências e é uma das principais válvulas de escape. Chega bem, apoia bem e fazia uma dobradinha com o Niltinho, que foi embora, né, agora. Mas a chegada do Celcinho ajudava muito ali pelo lado direito. É nosso titular absoluto, tá muito bem no campeonato, tá muito bem no time. O Muriel, ele tinha chegado, eu acho que para fortalecer o elenco ali pelo lado direito. A gente tinha uma carência no começo do campeonato, mas o Celcinho hoje é o titular absoluto, indiscutivelmente. Ele se machucou, não conseguiu engatar, não jogou muito e tal. Também ele não tem muito a falar dele. Outro lateral direito, o Wellington Silva, acabou de ser regularizado. Eu não vou nem falar muito dele, vou falar dos reforços ainda que não jogaram, né? Além do Wellington Silva tem outros. Vou deixar para o final do vídeo para falar um pouquinho deles. Acompanha aí o vídeo até o final. Na lateral esquerda, o Rafinha, nosso titular. Ele é um cara que apoia demais. Como eu vinha falando, o Celcinho é um cara que faz muito apoio aqui. Ele sai, só que ele sai na boa. Ele é um cara que ele vai quando a bola tá lá. Já o Rafinha é um pouco diferente. Os nossos zagueiros tocam bem a bola aqui, o Xandão se desloca muito para o lado direito e um dos volantes entra aqui no meio dos dois zagueiros para melhorar aqui o toque de bola nessa região. E o Rafinha, ele que deveria estar aqui fazendo a saída de bola, ele se lança muito para o ataque, para receber essa bola em profundidade e fazer uma jogada de infiltração aqui no fundo, já que ele cruza bem, ele dá muitas assistências, ele aproveita o espaço deixado pelo jogador que joga aqui na ponta esquerda, que atualmente é o Didira. Então ele faz muito bem essa jogada de profundidade. E só para encerrar aqui sobre o Rafinha, ele passou por um momento difícil na vida dele, ele perdeu o pai. E eu acho que isso acabou refletindo um pouco no que ele estava rendendo dentro de campo. Ele estava meio mal, fez algumas partidas muito abaixo. Eu achava que era até o momento de sacar ele do time para poder poupar também o jogador, para não queimar ele com a torcida. Mas eu acho que ele deu a volta por cima naquele jogo contra o Brasil de Pelotas, se não me engano. Que ele deu um passe para gol e fez o outro gol. Então, assim, foi um jogador que merece o respeito da nossa torcida. Desde que ele chegou aqui, ele honrou o manto do CSA e hoje é um dos nossos titulares. A gente tem que apoiar e aplaudir esse cara sempre. Outro lateral direito é o Juan. Apesar de que o Juan não tem jogado muito como lateral, ele ultimamente tem sido esse jogador aqui, que aproxima dos zagueiros para dar a saída de bola. Com a saída dos nossos volantes que eram os titulares, né, o Edinho e o Ferrugem, a gente teve que se adaptar um pouco a isso. E o Juan tá fazendo esse papel aí de saída de bola no meio dos dois zagueiros. Vamos falar um pouquinho agora da zaga. O Roger
é um cara que vem entrando mais constantemente, assim, desde o campeonato alagoano ele vem entrando quando a nossa dupla titular não pode jogar. Então ele é um cara que, na minha opinião, ele é meio estabanado às vezes, ele rebate bolas que ele não precisava rebater, mas ele é até muito seguro. Não falhou muito, não entregou, não comprometeu. E é importante para um zagueiro. O Rony, jogador emprestado, voltou agora para o CSA. Não vi ele jogar ainda. O Elivelton entrou muito pouco, então não tem muito o que falar deles. Agora, Leandro e Xandão também são dois caras que se superaram muito desde o campeonato alagoano. Eu falava que a nossa dupla de zaga era fraca, precisava de mudanças, só que os caras estão jogando muita bola agora na Série B. Eu acho que o nível de exigência é crescendo, os caras também cresceram no nível de atuação. Estão jogando bem demais e eu acho que é uma boa dupla de zaga pra gente continuar. Claro que chegar um cara pra gente ser titular aí, melhor ainda, né? Mas eu acho que eles estão cumprindo bem o papel. Nossos volantes, além do Juan, que eu falei que tá jogando como volante aqui, a gente tem o Yuri, o Dauan e o Boquita. Boquita, nosso herói ali, né? O gol da classificação na semifinal do Alagoano, acabou entrando muito pouco. Aí ele é um cara que eu acho que ele dá muito bem a saída de bola, só que ele é um cara muito cadenciador. O Dauan vinha muitas vezes jogando como segundo volante nesse ano, só que eu acho que ele é mais primeiro volante do que segundo. Ele tem uma qualidade de passe muito boa, só que quando ele quer sair para o jogo, ele não joga muito bem ali. Eu acho que ele deve ser o reserva do Yuri. Os dois são jogadores muito bons no quesito marcação e posicionamento ali no meio de campo mesmo, no miolo, na cabeça de área. São caras que têm uma noção de cobertura e de marcação muito boa. O Yuri é um cara que tem uma pegada muito forte, um vigor físico muito forte. E ele, quando o Edinho saiu, ele entrou e assumiu a vaga e está jogando, inclusive, melhor do que o Edinho. Eu acho que com a saída do Edinho foi até melhor para o CSA. O Yuri é hoje um dos caras que tem o futebol mais constante dentro do CSA. E aí, entrando um pouquinho mais no ataque, né, a gente tem o Daniel Costa e o Velica. São caras que eu acho que tem um futebol um pouco parecido. O Daniel Costa muito mais paradão e o Velica um pouco se movimentando mais. Só que a qualidade do passe do Daniel, de organização do jogo, distribuição de bola é um absurdo. Todo mundo sabe que quando ele tem espaço, ele acha um companheiro em condição de finalizar. Ele acha um lançamento preciso e consegue quebrar a marcação. E em vários jogos ele não consegue fazer isso por causa da pressão da marcação em cima dele. Mas ele é um cara que tem o toque de bola diferenciado e isso a gente não tem nem como negar. Aí nossos pontas, né? Hugo Cabral, Didira, Taiberson, Pingo e Echeverria. Com a saída do Niltinho a gente fica meio perdido aí nessa posição, né? O Didira seria o único incontestável, inclusive ele tem um posicionamento tático importantíssimo. Ele faz essa jogada de aproximação com o Daniel e com o Alemão e abre o espaço para o Rafinha jogar aqui em profundidade. É importante para o ataque e também para a defesa. Quando a gente se posiciona na defesa, o Rafinha muitas vezes está aqui no ataque. Aí quando a gente perde a bola para sofrer um contra-ataque, o Didira é um cara que volta num vigor impressionante e consegue fechar muito bem os espaços. Também no momento defensivo, quando a gente está jogando recuado, ele é um cara que ajuda a fechar a linha. Se a gente tem o Juan e o Yuri aqui, o Rafinha já está aqui atrás, né, no caso, o Didira fecha muito aqui também, ajuda aqui o Juan na marcação, dobra a marcação muitas vezes aqui, consegue roubar muitas bolas. É importantíssimo para o nosso sistema tático. Hugo Cabral, o cara que fez o gol do último jogo, né, garantiu 2 pontos aí pra gente. Apesar de não ter entrado tão mal, eu já vinha dizendo que ele conseguiu entrar um pouco melhor nas últimas partidas, né? Foi coroado com um gol e tomara que ele engate agora, tomara que ele consiga melhorar o futebol, melhorar o nível de atuação aí e ajudar mais ainda nosso CSA. O Taiberson sofreu muito com lesões desde o começo do ano. Alguns momentos ele mostrava um lampejo de bom futebol, mas tá muito abaixo da média. O Pingo também. Ele chegou aí como um cara de ponta de velocidade e tudo, mas não vinha entrando, não tá no ritmo de jogo. O Echeverria, ele é um cara que joga também ali pelo lado, já jogou como lateral no lugar do Rafinha, quando o Rafinha não estava disponível. Ele é um cara que cumpre muito bem as funções táticas que o time precisa. Então, assim, ele é um jogador importante, não é um cara excepcional, não é um cara diferenciado, mas é um cara importante também. É bom para ter ele no banco ali, por ser muito polivalente. E aí a gente chega no ataque. O Alemão é um ótimo jogador, ele já mostrou muita qualidade, muita habilidade. Mas ele ainda não está 100% entrosado com a equipe. Eu acho que quando ele conseguir entrosar e entender a forma de jogo da equipe, ele vai ser um jogador diferenciado aí também, como o nosso centroavante, né, o Michel. Apesar de que eles têm estilos de jogo diferentes, e isso já ficou claro, eu acho que o pessoal deve estar percebendo isso aí. O Walter conseguiu perder um pezinho,
Quando tava entrando melhor, tava jogando bem, fazendo boas partidas. E eu acho que quando ele melhorar da lesão, pode ser uma ótima opção pra gente. Ele é um cara que não é centroavante também, ele pode jogar um pouco no lugar do Daniel Costa, como ele entrou algumas vezes. Pode jogar como centroavante ali também, incomodar um pouquinho os zagueiros, apesar de não ter estatura para brigar pelo alto. Ele pode ser um bom jogador para fazer tabela, para fazer algum outro tipo de jogada. E aí, por último, eu deixei o John Clay, o Wellington Silva e o Neto Berola para falar um pouquinho aqui. São caras que chegaram agora, então não tem nem como eu falar muito deles. Eu vou deixar eles para depois, para outro vídeo, quando eles completarem uns 5 jogos aí pela equipe, ou quando eu já puder fazer uma análise aí do estilo de jogo deles, da forma de jogo deles e da qualidade. Não vou falar muito agora porque não tem nem o que falar, eu não vi eles treinando. Até agora, o John Clay e o Wellington Silva estão regularizados, mas não jogaram ainda. Vamos ver aí nas próximas partidas se eles entram e pra ver se eu falo um pouquinho sobre eles também aqui, beleza? É isso aí, pessoal. Acho que o vídeo ficou um pouquinho longo, mas eu tentei falar um pouquinho de cada jogador aqui. Vamos continuar torcendo aí pelo CSA. As próximas fases vêm aí. Sexta-feira já se inicia o segundo turno e vamos com tudo aí, buscar se manter lá em cima e manter o nosso aproveitamento alto, beleza? Um abraço, nação. Obrigado por estar acompanhando aqui o vídeo. Saudações azulinas. Valeu!